Macaé em Foco. Após o vereador Igor Sardinha falar muito no plenário sobre a questão aqui da rodoviária, também no programa repercutimos bastante, acho que fizemos uns 3, 4 programas sempre tocando nesse assunto. Hoje aqui em loco, aqui mesmo na rodoviária de Macaé, esse absurdo que é essa rodoviária. Pedro, primeiramente, mais uma vez agradecer a participação em mais um programa. E no primeiro momento aqui nessa rodoviária hoje, a gente vem aqui perceber em loco o quanto que melhorou o respeito, a informação para os passageiros da saída dos ônibus nas suas respectivas plataformas. Porque, Pedro, desde as primeiras semanas da legislatura nesse ano de 2011, nós levamos para o plenário uma série de reclamações da população macaense que reclamava da falta de informações acerca de onde sai o ônibus. Porque o que acontece? Antigamente, quando Macaé, antes de Macaé viver todo esse ciclo de crescimento, o tráfego de ônibus nessa rodoviária permitia que nas passagens de ônibus já viesse discriminada com a plataforma que ia sair. Como é em qualquer lugar normal hoje em dia. Exatamente, você vê que tem diversas plataformas e você comprava, por exemplo, Macaé Rio, e você era sabedor de que a sua plataforma sairia aqui, por exemplo, nessa primeira plataforma aqui. Então você já sentava perto, já esperava o ônibus ali e ia seguir seu destino. Só que com o crescimento dessa cidade, e Pedro, durante muitos anos, a minha infância toda foi aqui numa casa aqui perto da rodoviária, e a mesma rodoviária daquela época, hoje tenho 30 anos, e aquela é a rodoviária que nós temos aqui hoje, é a rodoviária de 30 anos atrás. E são nesses 30 anos que a gente viu Macaé se transformar, Macaé crescer, e a rodoviária não acompanhou esse crescimento. A gente tem a mesma rodoviária com a mesma estrutura, então hoje uma estrutura completamente defasada e aquém das necessidades do município. Então os ônibus hoje chegam e eles não têm, o número de plataforma não tem a capacidade de receber todos esses ônibus. Não existe nem um recurso correto para manobra, às vezes fica um ônibus atrás do outro, fica ônibus fora da rodoviária e a população fica extremamente perdida. E o motorista do ônibus também, quantas vezes eu já conversei aqui com alguns motoristas e eles falam, é complicado até para o nosso trabalho, porque a gente não sabe onde encosta, aí vai para o outro lado, tem que chamar os passageiros, tem que fazer um serviço aqui de chamar passageiro, levar, ou seja, é uma complicação muito grande que nos últimos 30 anos, como você disse que é a sua idade, a coisa aumentou bastante. Não, exatamente. Nesse caso específico que a gente está relatando, a gente tem o seguinte problema, como você bem disse, os ônibus começam a se perfilar, porque não tem aonde uma plataforma disponível para eles, e aí acaba, quando surge a oportunidade, o ônibus encosta. Então ele não tem mais a capacidade hoje de dizer ao passageiro que nós vamos sair da plataforma 2. Ele pode sair tanto da 1 quanto da 10. E aí o passageiro fica aqui à mercê da própria sorte, perambulando de uma ponta a outra rodoviária para tentar identificar qual ônibus, aonde vai sair o seu ônibus. A gente fez uma indicação na época, um requerimento à Codert, e a gente aqui parabeniza nesse ponto a Codert, porque teve a humildade de aceitar a nossa participação e aceitar a nossa indicação. A gente pediu para que eles implementassem um sistema de som aqui na rodoviária, que pudesse pelo menos indicar nesse sistema passageiro aonde que o ônibus vai sair. E isso está acontecendo aqui e a gente vem percebendo que nesse ponto já produziu alguma melhoria. Algum avanço. Mas, Pedro, o que a gente veio batendo, como você bem disse no início, nessa semana agora na Câmara de Vereadores, é porque isso é uma solução paliativa na busca por melhoria no atendimento. O fundamental, o fato que resolve realmente a questão é realmente a gente construir uma nova rodoviária no município de Macaé. Macaé, como eu venho dizendo já desde o início do ano, Macaé, alguns equipamentos públicos importantes do município, eles permaneceram do mesmo tamanho, com a mesma estrutura, durante todo esse ciclo avassalador de crescimento em Macaé. Então nós falamos muito do aeroporto, que também sofreu com esse problema e que a gente vem encaminhando vitórias importantes com os investimentos que transformarão aquele aeroporto. Nós concordamos com a iniciativa agora do vereador Antônio Franco, referente ao Corpo de Bombeiros, que também existe a necessidade de aumento, o vereador vem batalhando para isso, e a gente vem batalhando aqui também pela rodoviária, porque é fundamental. Hoje nós estamos num horário hoje que não é um horário de pico, é um horário tranquilo, mas até mesmo nesses horários nós não temos locais
necessários para que todas as pessoas esperem sentados, para que oferece o mínimo de estrutura. Os ônibus continuam tendo os problemas relatados aqui com as plataformas, exatamente por ter uma estrutura aquém da necessidade do nosso município. Então é fundamental uma construção da nova rodoviária, a gente vai batalhar muito para isso. Agora, vereador, hoje a gente está vendo aqui, são 4 horas da tarde. Esse é o horário que realmente daqui a pouco, mais uma meia horinha, a gente não consegue nem ficar aqui para gravar. Essa é a verdade, porque é um entra e sai. Tem o ponto de táxi também aqui, que toda rodoviária tem um ponto de táxi, então fica aqui em volta, ele também acaba atrapalhando os taxistas, atrapalhando aqui a rodoviária, porque muita gente usa a conexão do ônibus, depois pega um táxi, enfim, pessoas são de todas as classes sociais. Não é o transporte público aqui, não é para classe C, D, não, é classe A, B, C. Quantas vezes você deve ter pego ônibus para ir ao Rio de Janeiro? Eu já peguei várias vezes, então é uma coisa corriqueira, é uma coisa normal para todos, e isso tem que ter um mínimo de conforto. Não, sem sombra de dúvidas. E quando a gente fala aqui do serviço oferecido à população, ao passageiro na rodoviária, então que você fala, um local para ele poder esperar seu ônibus sentado, um sistema de aviso eficaz, para os próprios motoristas de ônibus, as plataformas na quantidade condizente com o tráfego. A gente está falando também do trânsito em Macaé no entorno. A gente tem um trânsito impactado, que hoje a rodoviária aqui na região central do município também não é estratégico que tenhamos essa rodoviária aqui nessa localidade. A gente tem que levar a rodoviária num ponto para fora desse eixo central, que a gente possa diminuir esses impactos causados aqui. Então é por isso, Pedro, que mesmo sabedor de que a administração, quem administra a rodoviária é a CODERT, é o governo do estado, nós apresentamos uma emenda na lei de diretrizes orçamentárias, buscando assegurar recursos para que a prefeitura também possa participar desse processo, que possa também participar dessa empreitada, dessa luta que é a construção da nova rodoviária. A gente acredita que, assegurando os recursos da prefeitura para a construção, nada impede que logo depois prefeitura, legislativo sente com o governo do estado e ali produza um pacto onde o governo do estado também poderá entrar com alguma parte, já que é ele o responsável pela administração. E isso a gente acredita piamente, já que a gente tem aí uma parceria eficaz do governo municipal com o governo estadual, a gente tem aí inúmeras demonstrações e realizações dessa parceria. Então isso faz que a gente acredite nessas possibilidades, mas a gente também tem a certeza de que nós, como parlamentares, se a gente não levantar essas questões, se a gente não mobilizar a população, se a gente não conseguir demonstrar que isso é uma prioridade da população de Macaé, a gente tem tantos outros problemas que problemas como esse aqui acabam ficando em segundo plano. Então é por isso que a gente está levantando essas questões na Câmara, que a gente apresentou a emenda LDO e que nós estamos também organizando uma espécie de mobilização popular. A gente está pensando em botar algumas barraquinhas aqui de recolhimento de assinatura, de atendimento ao público, como forma de possibilitar a participação da população nessa nossa luta. Dar voz à população, porque a gente tem a certeza que, a partir do momento que a população externa a sua vontade e diz, políticos, poder público, essa é uma vontade nossa, a gente consegue abrir muitas portas e sensibilizar quem deva ser sensibilizado. Bom, certíssimo, vereador. Agora então vamos ver aqui, dar um passeio aqui por essa rodoviária aqui de Macaé. Sexta-feira aqui é muito ruim, né? Outros dias são mais tranquilos, mas sexta-feira em si é muito ruim. A quantidade de fluxo que tem aqui é muito grande e não dá conta. O estacionamento para os carros que vão descer, o pessoal também é muito ruim, entendeu? Táxi e tal também, acho que tinha que dar uma melhorada. Sair daqui para outro lugar, acho que esse local aqui não tem uma estrutura legal. Pelo menos mesmo um local para chegar até aqui tá meio ruim o trânsito, tinha que ser um local mais destacado, mais próximo da pista e tal. Eu acho que é uma proposta boa, e Macaé, por ser cidade de petróleo, como diz o slogan, precisa de uma rodoviária à altura, né? Pela estrutura que está aqui, deve ficar chato você chegar em Macaé, a primeira coisa que você chega de ônibus, chega em Macaé na rodoviária. Você vai olhar, a rodoviária é feia. O chão é feio. Acho que necessita assim uma nova rodoviária bonita, já que é a cidade do petróleo, o petróleo gira no mundo todo, tem que ser à altura não. Absolutamente é uma ótima ideia, uma construção de uma nova rodoviária.
eu como eu uso frequentemente essa rodoviária, ela não atende a ninguém. Porque hoje se você compra uma passagem aqui, você enfrenta uma fila enorme para comprar passagem. Tem dia que é tranquilo, mas chega uma sexta-feira, você vai ficar horas esperando a passagem, que a fila é enorme. Você compra uma passagem para bem depois, você fica horas esperando, não tem nem lugar para sentar. Você tem que procurar ficar sentado no chão esperando. Então acho que para uma cidade como Macaé, com o fluxo de dinheiro que entra, pois acho que é absolutamente necessário a construção de uma nova rodoviária para atender a demanda de pessoas que passam aqui cotidianamente, não. Você pode olhar em volta e você vai ver que não. Hoje, como uma cidade importante que Macaé hoje, você vai olhar a rodoviária, nossa, parece uma cidade do interior, coisa que Macaé de hoje já não é. Uma satisfação, você vê que... Não, as pessoas, normalmente que eu vejo, ficam muito insatisfeitas, até mesmo irritadas. Com a demora, não ter lugar para sentar, as pessoas já ficam cansadas da semana toda trabalhando, e na hora de ir embora você enfrenta uma fila enorme para ir embora. Isso, né? Necessário uma nova rodoviária, uma nova rodoviária para Macaé. A demanda é muito grande. Nós temos aqui a falta de segurança nessa rodoviária. Temos o banheiro aqui também que é precário. Além de ser precário, você tem que pagar R$1 para utilizá-lo. A fila, você comprar passagem é desumana, né? A gente marca a passagem assim, para um exemplo, assim, 4 horas da tarde. Você perde o ônibus acaba saindo vazio. Você tem que pegar o próximo, de 5 horas, 5h30. Então é um negócio assim muito complicado, né? O pessoal que trabalha, vem de longe, para trabalhar aqui em Macaé.